Se você está correndo e sente esse coração querendo sair pela boca, será que isso pode ser um problema? Pode te causar alguma coisa, dar um piripaque ali no meio da corrida? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, seja na rua, na clínica, numa corrida, ou às vezes até aqui nos comentários mesmo, e é uma pergunta bem relevante, bem interessante, porque tudo que envolve o coração, a gente realmente fica um pouco mais preocupado. Na verdade, recentemente tive um caso na família, que é uma pessoa super forte, trabalhou a vida inteira no pesado e tinha um problema ali de nascença, numa alteraçãozinha no coração que nunca foi identificado no decorrer da vida. Então é sempre bom ficar atento a todos os sinais e sintomas que às vezes pode ir aparecendo ali para poder correr atrás e, é óbvio, né, procurar um profissional da saúde. Mas será que simplesmente o fato de seu coração acelerar um pouco mais durante a corrida já é indicativo de algum problema? Então é isso que eu vou tentar explicar aqui agora nesse vídeo. Ah, e detalhe, tem muitas pessoas que colocaram nos comentários algumas dúvidas e depois eu tentei trazer algum vídeo para tentar explicar e sanar essas dúvidas. Então não perde a oportunidade, compartilhe suas experiências, coloque suas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa crescer todos juntos. E já começa a me seguir também para dar uma força, curtir e compartilhar com os amigos. Vamos lá então direto ao assunto. Quando a gente está correndo, é um processo natural que vai acontecer no nosso corpo, a frequência começar a aumentar um pouquinho, o coração começar a bater um pouquinho mais forte. E isso acontece com todo mundo, seja um iniciante, seja um avançado. O que vai mudar um pouquinho é conforme você vai se condicionando melhor, seu condicionamento físico vai ficando um pouquinho melhor. Por exemplo, se você acabou de começar na corrida e ainda nem consegue fazer os seus 5 km ainda, você faz uma caminhada, oscila entre uma caminhada, uns trotezinhos, ou às vezes ainda consegue fazer, sei lá, uns 2, 3 km, depois caminha um pouco, ou faz 1 km e para e caminha, depois faz mais um outro quilômetro. Sempre nessa fase inicial, ele vai dar essa sensação mais expressiva de que parece que o coração ali não vai aguentar, não vai dar para fazer aquele exercício, a corrida de repente às vezes não é para você, vai ter que desistir e não é assim. Isso é uma coisa natural que vai acontecendo com o seu corpo, como já mencionei 3 vezes, isso que é uma coisa natural realmente para poder fixar isso na sua mente, para não desistir da corrida. Porque que acontece? Se você está iniciando agora, ou se de repente às vezes até um avançado, isso vai acontecer toda vez que você faz alguma coisa que você force mais, que você exija um pouco mais do seu corpo. Por que acontece? Se ele está exigindo um pouquinho mais ali da musculatura, a frequência cardíaca está indo um pouquinho mais, está ficando um pouco mais elevada ali, você está respirando mais assim para tentar buscar aquele ar, o seu coração naturalmente ele vai começar a bater, a bombear, tem que bombear um pouquinho mais forte, mais vezes, para que ele possa levar esse sangue para o corpo inteiro, para que ele possa suprir as necessidades, as demandas que você está impondo para o seu corpo ali. Então, esse processo ele vai acontecer de maneira inconsciente. O seu corpo ele sentiu aquela necessidade, que ele precisa de mais sangue ali, ele vai fazer que o coração comece a bombear mais rápido. Então, essa frequência cardíaca vai lá em cima. Porém, a gente tem que sempre pensar com estratégia. Então, se você acabou de começar, ou às vezes até um avançado, uma pessoa que já corre já há bastante tempo, às vezes faz aí 5, 10, às vezes já fez até maratona, tudo assim, não caia nessa besteira. Você tem que sempre estar atento ali ao seu coração, como que ele está batendo, a sua respiração, como que você está muito forte, você sempre faz todos os seus treinos, você está no seu limite, que você fala, nossa, parece que está dando até uma pressão aqui no peito, aí fica um pouco mais complicado se você ainda não está tendo uma orientação, não está tendo um acompanhamento com um profissional do seu lado. Tem alguns cálculos que pode fazer ali de maneira indireta para você tentar estimar essa frequência cardíaca máxima. É lógico que o padrão ouro seria fazendo um exame mesmo com o médico para ele poder acompanhar ali, ou usando uma esteira.
Porém, é lógico que nem todo mundo tem acesso a fazer logo de cara um exame desse. Mas o que acontece? Tem como a gente fazer de uma maneira mais fácil ainda, nem fazendo um cálculo, não fazendo nada e nem tendo que comprar um relógio super caro para que você possa iniciar os seus treinos. Então, tem uma coisa que a gente chama de zonas de frequência cardíaca, que é uma maneira sensacional de você tentar estipular se você está usando a sua frequência cardíaca máxima, se tal, uma coisa um pouco mais leve ali durante o treino, sem utilizar nenhum relógio, só de observando a questão do esforço que você está propondo para o seu corpo durante aquela atividade. Então, como que é isso? É uma coisa bem simples. Vamos colocar aqui de uma maneira bem resumida. Ele tem alguns protocolos que colocam ali 5 níveis ali de zona de frequência cardíaca, mas eu vou até facilitar para você. Você pode pensar assim, ó. Você vai iniciar a sua corrida agora, seja iniciante ou seja avançado. Se você está conseguindo correr ali e está conseguindo se comunicar com um amigo, bater um papo ali durante a corrida ali, esse é uma zona de frequência cardíaca que está tranquilo ali, ó, tá leve para você. Então, nessa situação onde você consegue manter esse nível de conversação, ele tá numa frequência cardíaca leve ali, ó, tá bem tranquilinho ali, seu coração pode aguentar vários quilômetros ali que você pode ficar despreocupado, que tá bem leve o estímulo para aquela atividade que você está fazendo. Aí agora, se você começa a entrar numa zona um pouquinho mais moderada, é aquela que você às vezes até consegue conversar, falar alguma coisa com as pessoas ali, com um amigo, uma coisa assim, mas você sente que já não é mais tão fácil conversar, ou de repente às vezes fica até um pouquinho mais complicado ali, mas você ainda consegue bater um papinho ali, responder as pessoas, mas você já vê que tipo assim, que você não consegue ficar já durante muito tempo, vários quilômetros, mantendo esse mesmo nível de esforço. Então esse já é um nível um pouquinho mais moderado, então a gente está transitando ali entre um leve para um moderado. Aí agora, aquele esforço que é o máximo mesmo, que aí você fala, nossa, esse aí já é um pouquinho mais complicado, que às vezes pode gerar essa preocupação, que você fala, nossa, parece que tá dando aquela pressão aqui no peito, que você às vezes está sentindo até dificuldade de falar, de respirar. Essa é a zona mais alta, é o mais difícil, é o mais alto, o nível de exigência mais alto que você vai propor para o seu corpo ali. Então, isso a gente não usa toda hora, a gente usa com estratégia e com inteligência quando a gente vai montando os nossos treinos. Então, para você usar essa frequência bem mais alta, geralmente você vai usar em treinos de tiro, a grande maioria dos dias que você propõe ali para o seu treino, ele tem que ficar naquela zona ali entre leve para moderado, para que você possa evoluir com estratégia e com inteligência. Principalmente o que a gente chama de longão, que é aqueles treinos um pouquinho mais longos que você vai fazer durante a sua semana, que geralmente o pessoal deixa para um final de semana, porque tem que ser um dia mais tranquilo, que você não vai ficar preocupado, desesperado, ter que ir trabalhar depois ainda. Então, geralmente esse longão a gente coloca um treino um pouco mais leve, a não ser que você esteja ali já se aproximando de uma competição, está fazendo uma coisa estratégica para aquela competição, aí às vezes você pode ficar ali entre uma zona um pouco mais moderada, aí depende da estratégia que está sendo proposta para aquela sua competição, mas como a grande maioria quer participar de prova para poder se divertir, se reunir com os amigos, conhecer novas cidades, outros lugares diferentes assim, então você treinando nessa zona leve, nessa zona que você consegue chamar um amigo para correr junto com você e você vai batendo papo o percurso inteiro, ele tá bem legal para você. Então eu espero que tenha esclarecido um pouco, pelo menos dado um norte, alguma direção para vocês de que é normal seu coração ele bater um pouquinho mais forte ali, dependendo da exigência que você está propondo para ele ali, dependendo de quão rápido você está correndo, de quanto tempo você está correndo, qual o esforço que você está gerando ali para ele. Então, até certo ponto é perfeitamente normal, mas é sempre importante ficar atento a todos os sinais, algum desconforto, alguma coisa, porque como eu mencionei no começo do vídeo, a gente teve uma pessoa próxima da família ali que tinha um problema de nascença que ninguém nunca descobriu, passou despercebido, passou por um processo um pouco mais difícil, complicado, cirurgia, mas graças a Deus tudo deu certo e felizmente está com a gente, está na família, está bem, está fazendo de tudo normal, mas é sempre bom, é sempre importante a gente estar fazendo um check-up,
fazendo acompanhamento ali com um profissional da saúde, com algum médico, com algum fisioterapeuta, para que a gente possa deixar tudo isso alinhadinho e evoluir com estratégia e com sabedoria, para que você possa não só correr 1 mês, 2 meses, mas possa correr para a sua vida toda e chegar lá nos seus 100 anos correndo. Então, espero que possa ter esclarecido as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, coloca aqui nos comentários que, à medida do possível, eu vou tentando criar novos vídeos e se já não fez já no começo, já faz agora, comece a me seguir, ative as notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo desse canal. Até mais e bons treinos!